Olá! Boa noite! Ai, que coisa boa! Não gostou do meu pé? Mas dá licença que eu vou ter que me prender aqui. Porque vocês devem estar se pedindo o que levou. Eu falo para vocês. Queria apresentar o meu look, muito moderno. Na verdade, essa roupa, ela é lá da penitenciária de Alcatraz. Quem conhece sabe, né? Quem tem noção de como que é. Alcatraz, ela foi uma penitenciária que ninguém entrava e ninguém saía. E quando você vai para São Francisco, é muito curioso, porque você vê a cidade, você vê a ponte, e lá no fundo daquele mar você vai ver aquela ilha, onde vai estar aquela penitenciária. E, mais especificamente, quem usou essa roupa foi o Al Capone. Isso aqui, obviamente, é uma réplica da roupa dele. Mas, quando eu estava lá, mais ou menos uns anos atrás, eu senti de comprar essa roupa, e meu marido até estranhou, mas o que você vai levar? Porque você nunca vai usar essa roupa. Eu falei, eu tenho certeza que um dia eu vou usar essa roupa. E eu senti que um dia eu usaria essa roupa numa palestra. Eu nem dava palestra, eu nem tinha filhos, eu estava recém uma vida de recém-casado. E eu acho que essa roupa, ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar essa noite. Simplesmente porque as pessoas estão completamente aprisionadas. Sabe que quando você chega no final de um ciclo, como a gente, que está encerrando a 3ª temporada das Mulheres Modernas desse ano de 2016, uma das coisas que me veio na cabeça é assim: precisa ocorrer um tema que seja muito particular. Porque esse ano a gente falou de ritos, né? Bastante de transições, de momentos de fase de vida, enfim. E eu me pus a pensar exatamente nisso. Nossa, o que as pessoas precisam ouvir? E lembrando de uma situação, uma pessoa, uma realidade, um cenário, uma vida, eu me remeti a pensar como a gente tem ficado presa. Como nós temos estado, assim, emocionalmente, carregando aquele peso de um penitenciário sem você perceber, porque a tua emoção, ela te prende através da culpa de algo, do medo de outra coisa, medo de perder alguém, medo de, sei lá, de ter problema no trabalho. Você pode ter medo, é medo o tempo inteiro. E culpa, vocês perceberam que a culpa é que nem bolsa. Eu não sei se é a gente que lida com gente assim, ouvindo problemas do dia a dia, você percebe que as pessoas elas estão cercadas, é como se fosse uma bolsa que você vai andando com ela, você senta com ela, você sai com ela, e eu imagino que ao acordar as pessoas acordam, elas no meio, o medo do lado e a culpa de outro lado. E é tão engraçado que depois você começa a observar como isso tem sido comum na realidade das pessoas, você pensa que até as músicas têm falado muito sobre isso, como, por exemplo, da Frozen, né? Quem tem criança aqui, quando você ouve ela falando, né? Let it go, como é que é? Livre estou, né? E aí você vai ouvir desde ali até o Amazing Grace, quando ele fala lá, liberto eu fui de uma prisão. E, por certo, você olhando para mim, você vai pensar, mas eu não sou prisioneira, eu não vivo esse tipo de realidade. Mas será que a gente realmente não vive? Quando você, às vezes, se massacra no teu pensamento, imaginando que você poderia ter agido melhor por entender que você não agiu como você gostaria? Porque ou você está esmagado pela tua rotina, e isso te gera culpa, ou você vai se sentir culpada, porque um bom exemplo disso é quando você responde o WhatsApp, aí você recebeu e em 5 minutos você quase que pede desculpa para a pessoa, porque você levou 5 minutos para dar resposta para ela, porque você tem que se justificar. Porque nós estamos presos numa realidade que o tempo inteiro, aquela realidade te massacra, te consome, e sair dessa realidade, às vezes, ela é difícil.
justamente por ela ser esmagadora. Porque as pessoas perderam a noção completa de limite. Porque você está falando do teu trabalho às 11 horas da noite, mandando recado sobre alguma outra coisa. Acabou. E a gente precisa entender que a gente precisa viver, ao invés de ficar tão aprisionado. Então, para começo de conversa, eu quero que vocês assistam um vídeo. Ele tem 5 minutinhos. Poderíamos colocar uma música, mas esse homem, que eu não sei se alguém conhece aqui o Leandro Carnal, ele foi impecável nas palavras dele. Ele é um ateu, mas tudo que ele fala eu acho que tem sentido. E a ideia aqui é justamente trazer a multiplicidade de pensamentos humanos. Mas olha o que ele fala, que talvez alguns daqui vão se identificar com o que ele diz a respeito de Facebook. Porque ele dá a noção de Shakespeare naquele livro, O Príncipe. Então, assistam aí e confiram. No mesmo momento que a etiqueta e a retórica começavam a hipertrofiar na sociedade contemporânea, Hamlet começa a dizer que a etiqueta não tem nenhum valor. Slow O motion. importante é o que você é. Quer começar de novo, será? Você aparenta. Vamos ver, vamos lá no... Observe a hora que ele diz assim, que ser feliz não é uma obrigação. E nós temos vivido isso, e um dos retratos que a gente vê isso é exatamente o que você vê nas postagens. Só que eu não vou me ater nisso, porque eu acho que todo mundo já percebe, né? Todo mundo já tem essa noção. E o que ele coloca enquanto o Digão arruma ali... No mesmo momento que a etiqueta e a retórica começavam a hipertrofiar... Quer colocar, Digão? Hamlet começa a dizer que a etiqueta tem uma hora não tem nenhum valor. que ele fala, O importante é o que eu você poderia é, não o que você ser aparenta. livre numa casca de nós. E a verdadeira pergunta que eu me faço assim é, será que a gente usa da simplicidade? Eu fico pensando, né, hoje, para você atingir alguém, você tem que usar vários recursos, não é bem assim. É a ideia que o Shakespeare comenta. Você pode ser livre, você pode ser emocionalmente livre dentro de uma simplicidade que não precisa de enfeites, que não precisa de um universo fantasioso onde você precisa estar bem 365 dias por ano. Vamos ver agora. Sociedade. No mesmo momento que a etiqueta e a retórica começavam a hipertrofiar na sociedade contemporânea, Hamlet começa a dizer que a etiqueta não tem nenhum valor. Que o importante é o que você é e não o que você aparenta, apesar de Hamlet dominar a retórica. Outro elemento importante, que eu chamei de quarto elemento, Hamlet é o anti-Facebook. Hamlet não só não é feliz, como não faz questão de parecer feliz. Hamlet nada publica ao estilo almocei, tá sol aqui, e jamais diz kkkk. Hamlet é melancólico. Hamlet se veste preto e anuncia que o preto é a cor que reflete melhor o estado da sua alma. E quando dizem que a sua melancolia é uma doença, porque no 16 a melancolia é um humor, uma bilis que entra nas pessoas, ele diz no ato 2, na cena 2, eu podia ser livre numa casca de nós. Não importa onde eu esteja, o importante é a minha consciência. Hamlet tem uma consciência brutal, e quem tem consciência brutal não sorri o tempo todo, não publica o tempo todo, não bate foto de tudo e não compartilha cada micromovimento da sua vida medíocre, para que o mundo faça curtir e os outros respondam kkkk. Porque essa fascinação contemporânea pelo potássio, o K, ela é obsessiva e estranhíssima.
Hamlet não faz questão de esconder que é melancólico. Hamlet não pertence à geração que acha que ser feliz é uma obrigação. Além de ser uma personagem que não tem a necessidade de demonstrar felicidade, ele é uma personagem que trabalha um tema muito clássico, que é a vanitas, ou seja, a vaidade. Diz na Bíblia, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Sartre e Hamlet chegam à consciência de que eu estou inevitavelmente isolado na minha consciência. E a necessidade do mundo nos oferecer coisas novas, porque eu não tenho nada a interagir com o mundo. Como eu não tenho de fato amigos, eu tenho 3.000 no Face. Como eu não tenho uma vida interessante, eu fotografo tudo na minha e compartilho com todos. A minha solidão se insinua de tal forma, ela é tão estrutural, que eu tenho que fazer com que os outros me digam aquilo que eu desconfio, que a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida, através da observação dos outros. Isso não é sinal de um narciso exatamente fraco, mas é sinal de um narciso cada vez mais isolado em si, sem comunicação com o mundo. A solidão individual a 2 ou a 3 é a norma de todas as pessoas. E celebramos essa variedade de coisas, porque exatamente nós temos cada vez mais dificuldade em estabelecer algo significativo e orgânico. Todos dizem o que deve ser dito. Todos dizem o que é usual e ninguém está presente naquilo que fala. E que quanto mais eu fotografar e passar adiante, comunicar, e quanto mais eu escrever potássio, 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 é maior sinal que eu estou triste, triste, triste. Porque eu estou precisando que o mundo inteiro curta a vida que eu não estou curtindo. Que o mundo inteiro me diga como é legal a vida que eu próprio estou achando insuportável. E se muitas pessoas me disserem isso, eu consigo evitar que o resto seja silêncio. Eu consigo evitar a solidão. E eu consigo, finalmente, descobrir que eu vivo em sociedade. Quando todos publicam que são felizes, quando todos dizem sem cessar, esta é minha vida é legal, porque eu estou viajando, porque eu estou comendo este prato, vejam. Quando todos dizem a mesma coisa, eu preciso dizer que ser louco é a única possibilidade de ser sadio neste mundo doente. Cada um de nós, eu em primeiro lugar, e todos vocês estão dispostos a pagar pela consciência de se tornar quem você é. Porque ser normal neste mundo é ser louco. E ser enquadrado neste mundo é, em primeiro lugar, ser alguém que serve para o palco alheio, para a peça escrita pelos outros, para o roteiro definido por terceiros, e ao final, como a morte é solitária, sem a palma de ninguém, apenas com uma biografia vazia e absolutamente infeliz. Todo o universo está contido na minha consciência, porque é a única coisa que eu tenho. Eu sozinho, lendo um livro, ou eu trocando ideias como eu troco essa noite com os senhores, é um momento em que as nossas consciências se questionam, avançam. E eu posso dizer, muito longe do espírito da autoajuda que diz, aceite-se e você será feliz. É muito mais grave do que isso. É tente descobrir vagamente quem você é. Não? Então você não será feliz, mas sua consciência vai pelo menos fazer com que você não seja falso, vazio e comum. E que você pare de postar felicidade falsa, que não convence a mais ninguém há muito tempo, nem a você mesmo. Por isso que você passa ao celular, porque a dose da droga tem que aumentar à medida que o corpo resiste a ela. Ele vai falar no final. Ó. Digam ao celular, digam ao computador, digam ao emprego, digam à roupa, digam à família, digam à academia, digam a tudo, pelo menos uma vez na vida, quem é que manda? Porque no momento são eles que mandam. Hamlet está dizendo, comece a fazer algo, porque se não fizer em breve, o resto será silêncio. E esta é a lição do príncipe. E cada vez que eu leio o príncipe, eu me envergonho de ser muito menos do que a consciência dele é. Eu me envergonho de ainda ser tão social, tão enquadrado. Eu me envergonho de várias coisas. E me alegro que aqui, na minha contradição, na minha hipocrisia, na minha absoluta mediocridade, eu consigo olhar para o príncipe e dizer, eu gostaria de um dia
ao envelhecer, pelo menos tentar ficar sábio. O resto é silêncio. O resto é silêncio. Ele foi bom, né? Nós vivemos num mundo completamente bipolar. E as pessoas estão tomando um rumo cada vez mais adoecido. E o que faz com que as pessoas sejam menos adoecidas é um ponto vinculado a tuas emoções saudáveis. E as suas emoções saudáveis, para sobreviver no mundo de hoje, ela não pode funcionar se não ocorrer limite. A ideia aqui não é ficar dando lição de moral sobre o que a gente posta ou não posta, vive ou não vive, escolhe ou não escolhe fazer. A ideia é simplesmente imaginar até onde que toda a realidade que você vive no teu dia a dia, até onde que tudo isso te aprisiona. Por essa razão, eu gosto de uma coisa que ele fala, hoje ninguém mais ouve ninguém. E é verdade, você percebeu? Você vai num chá de amigas, aí uma está falando assim, meu filho caiu da cama. Aí a outra vai falar, sério? Ela não fala assim, sério? O que aconteceu? O que você fez? Ela olha para a tua cara e fala assim, sério? Isso já aconteceu comigo, meus piás já caíram da cama 3 vezes. Mas enquanto uma está falando, a outra já está... Ela não ouve, ela só está respondendo, ela já está com a cabeça na resposta. Porque ninguém mais ouve ninguém. Enquanto o vídeo estava passando, eu imagino que a mente de vocês estava trabalhando, indo e voltando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Por isso que, às vezes, é hora de desacelerar. E uma das coisas que eu entendo nesse nosso momento de TPM no sentido de tempo para mulheres, né, aqui, para que esse momento seja terapêutico, eu preciso que você identifique algum medo ou alguma culpa que você carrega. Todos nós temos. Talvez uns são um pouco mais conscientes desse medo, talvez outros sejam um pouco menos conscientes desse sentimento. E é por isso que eu quero falar um pouquinho do medo. O medo, ele nos protege muitas vezes. Então, se você tem o medo de perder alguém, você talvez cuide mais daquela relação para que você evite com que ela passe por crise. Só que o medo que a gente tem vivido, ele tem sido exacerbado em muita coisa, porque ele está desproporcional. Eu duvido quem aqui, numa crise desse ano financeira, como foi passado pelo governo, a pessoa pelo menos não parou e não refletiu em alguma mudança que poderia fazer. Uns foram mais atingidos, outros menos, mas não deixaram de ter a realidade consciente de que as coisas precisam ser seguradas. E eu gosto muito de uma historinha que eu ouvi alguém contar para minhas filhas sobre a Maria Medrosa. E toda vez, quando eu sinto algum medo, eu lembro da historinha da Maria Medrosa. Que ela era uma menininha que vivia numa cidade de medrosos. E lá tinha o Paulinho medroso, o João medroso, tinha a padaria medrosa, tinha o mercado que só tinha medroso. E todo mundo só vivia numa cidade de medos. Até que daí veio Deus, através de uma voz, e Ele pediu, filha, vamos sair daqui? Vamos sair dessa escravidão? Vamos sair dessa escravidão de medo? Mas, para isso, você vai ter que atravessar um rio. Eu não vou, imagina, eu tenho medo, como é que eu vou atravessar o rio? Nem a pau, bem capaz. E olha a frase que ele falou, venha, só dê um passo. E ela deu. E ela deu outro, até que ela conseguiu atravessar aquele rio. E andando mais um pouco, tinha uma ponte. Ela falou, eu não vou atravessar essa ponte, nem vem, eu vou voltar, não vai ter jeito, não, eu vou voltar para a minha cidade de Medrosa, porque lá eu conheço tudo. Só um passo. Ande só mais um passo. E ela atravessou aquela ponte. Chegou uma hora que ela olhou para trás e ela falou, meu Deus, eu não imaginei que eu ia conseguir vencer aquele medo. E ela olhou para trás e falou, vamos lá chamar todo mundo da cidade do medo, que eu quero trazer eles para cá, porque aqui não existe mais medo. Aí ele falou, calma, primeiro você vai viver as suas coisas. Com o tempo eu chamo quem está lá.
E alguns aqui devem conhecer uma parte da Bíblia que diz assim, o perfeito amor lança fora todo medo. Por muitas vezes eu olhava e sentia culpa. Se você não sente medo, você sente culpa, não é assim? Eu sentia culpa de sentir aquilo, porque eu falava, eu sinto medo, então eu não sou aperfeiçoada no amor, porque no amor que seria, talvez, a espiritualidade, né? E hoje eu entendo. Lá quer dizer o seguinte, quando você está com o teu medo muito aflorado, simplesmente você deixa de desfrutar as situações belas da vida, justamente porque aquele medo está ativo dentro de você. E toda pessoa que passa por uma situação de medo, essa situação, ela me marca, porque quando você sente medo, você começa a pensar como uma pessoa medrosa. Você começa a se comportar como medroso. Você começa a andar como uma pessoa medrosa. Você já percebeu o olho de uma pessoa com medo? Pode observar, é sempre mais arregalado. Porque a pessoa tem olhinho de pessoa assustada. E é igual o gordinho. O gordinho, ele entende que ele é gordo. Então, ele chega e vai num restaurante. E lá tem 3 tipos de pedaço de bife. O pequeno, o médio e o grande. Qual que o gordinho vai pegar? O grande. Por quê? Porque ele se vê como gordo. A imagem dele é de gordo, então cabe a ele um bife maior. E o medroso é igual. E a pessoa não percebe que o medo que eu tenho de dar errado, de errar, de fracassar, de acontecer um monte de coisa na minha vida, de perder, enfim, me faz prisioneira daquilo. E você começa a se alimentar daquele medo. Eu poderia citar vários dos que eu tive e eu não agia justamente porque eu pensava, mas se o que eu não quero que aconteça, vai que aconteça. Por isso que não dá para a gente viver numa vida que está associada a carregar uma coisa que a gente não precisa carregar. E aí, por conta disso, entra o quê? Entra muitas vezes a própria culpa. E a pessoa carrega aquela culpa e vive daquela culpa. E aí eu vou dizer assim, mas quer dizer que a partir de agora a gente tem que lançar a culpa fora? Eu acho que muitas vezes a culpa ela é terapêutica. Por exemplo, uma pessoa numa realidade onde ela trai, ela agiu com infidelidade. A culpa que ela tem vai fazer ela, às vezes, voltar para o trilho. As nossas culpas, aquilo que você sente culpa, é baseada nas tuas próprias imperfeições. E eu devo confessar para vocês que esse ano foi o ano que eu mais fui tratada, emocionalmente falando, foi para lidar com a minha culpa, porque eu me cobro muito. E eu me sinto muito mal se eu erro com as minhas filhas. E às vezes eu percebia que às vezes eu falava num tom de voz que eu não queria, às vezes eu dizia de um jeito que eu não queria. E aí eu ia dormir e eu demorava para pegar no sono, porque aquela culpa me consumia. Eu pensei, gente, eu acho que eu estou me autopunindo aqui, porque eu errei. E aí eu senti um dia, eu fiz oração, falei, pai, eu não quero me sentir tão mal quando eu erro, porque eu vou errar muitas mil vezes ainda. Então eu não quero ser escrava, ser prisioneira de um sentimento que eu não preciso ter. E eu senti aquela voz assim dentro de mim, dizendo, filha, a partir de hoje eu vou te ensinar a lidar como eu lido com a culpa e não como o ser humano lida. E eu quero dividir com vocês as minhas limitações, porque eu fui consolada através de um versículo que fala qual que é o diagnóstico que a culpa tem. Olha só, é o diagnóstico, a consequência que a culpa tem e como que a gente cura ela. Olha só aqui, ó. Quão incontáveis culpas me alcançaram, a ponto de eu não mais conseguir ver. Olha como é interessante. Primeira coisa que a culpa faz na tua vida, ela faz com que você não consiga enxergar onde você pode chegar por conta do teu erro. Olha aqui, elas são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça.
e até o meu coração perdeu o ânimo. Eu não sei se vocês conseguem entender a profundidade desse versículo, porque ele diz assim: a culpa vai te cegar. O versículo é em Salmo 40, versículos 11 e 12. Eu achei tão profundo, porque ele está querendo dizer assim: a tua culpa vai fazer com que você não enxergue, e a culpa vai fazer com que você fique com o teu coração desanimado. E, curiosamente, era como eu me sentia. Eu falei, nossa, eu não estava enxergando a Karine que errou lá como mãe. Eu deveria renovar minha mente para pensar como Deus pensa. Ele ia olhar como que eu iria me tornar, apesar do meu erro. Eu fico lembrando, quem conhece a história de José, ele foi um ótimo administrador e chegou ao ponto de ser governador do Egito, né? E ele ficou preso. Só que eu imagino que ele não se enxergava como preso, porque uma pessoa presa, ela vive como preso, ela sente como preso, ela anda como preso, ela tem a realidade dela inteira aprisionada numa vida esmagada por aquilo que é sempre destrutivo. Eu imagino e faço você pensar em algum dia desse ano que você tenha sentido essa culpa, ou esse medo que por muitas vezes pode ter te aprisionado. Porque a segunda coisa que eu fui entender, e que para mim realmente foi libertador, era como Deus lida com o meu erro e com o teu erro. E aí eu fui consolada, porque olha só, sabe aquilo que você fez de errado? E que o teu filho, ou que o teu marido, ou que os teus pais, ou que alguém lá da tua casa insiste em dizer, mas você errou, você fez, você não sei o quê, aquele você, e aquilo te aprisiona demais. Olha só essa palavra, como que Deus age. Eu não acuso sem parar. E eu não fico ressentido para sempre. Eu não trato vocês conforme os seus erros, e nem retribuo vocês conforme as suas iniquidades. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o buscam. Aí eu pensei, mas Deus, por que você faz isso? Aí a resposta veio logo embaixo. Ele fala assim, eu faço tudo isso porque eu sei que vocês são pó, porque vocês não valem nada, vocês não são nada. E vocês são tão miseráveis, eu imagino que ele pensa, né, mas nos ama, que eu amo a ponto de renovar isso todos os dias. E o que me consolou foi lembrar uma palavra que me fez entender, que talvez alguns aqui não saibam, mas lá está escrito, as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. E todos os dias que eu ia dormir, pensando que eu errei, eu lembrava, eu posso recomeçar, porque Deus é um Deus de recomeços. Porque Ele joga os nossos erros no mar do esquecimento, porque Ele é bem resolvido. Eu falo isso porque isso me liberta. E eu desejo que, se você tiver um medo ou uma culpa, que isso possa também te libertar, porque foi exatamente como eu imaginei que a gente não deixa de ter erros reais. Não quer dizer que os meus erros simbolizam que, vou continuar errando todo dia. Não é assim. Né? Mas a minha culpa exige com que eu melhore a cada vez mais, para que eu não me esmague nesse aprisionamento, onde eu posso me sentir liberada para ser mais feliz. Senão, a gente fica aprisionado, é o que eu falo. A culpa e o medo, eles podem te servir, mas você não pode viver aprisionada nele, porque senão você não consegue caminhar. E se você tiver que cometer erros, que, por favor, você possa cometer erros novos. Eu falo isso porque toda vez que me vem alguma culpa, principalmente quem é filho mais velho aqui, né? Eu acho que todo mundo às vezes se sente culpado, mas filho mais velho tem uma dose, ou filho único também se cobra bastante. A dose que vem, ela é tão esmagadora, e eu lembro,
de uma frase, que é o último versículo aqui que eu vou ler, e é um só, é rapidinho, mas todas as vezes que eu erro, eu lembro disso daqui. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Naquele dia que eu li isso aqui, eu comecei a lembrar que eu posso ser emocionalmente livre, com todas as culpas ou medos que a gente pode carregar. Eu posso ser emocionalmente livre a partir do momento que eu me alimento dessa verdade que afirma para mim que eu posso carregar na minha lembrança tudo aquilo que me dá esperança. Eu errei hoje, mas amanhã eu posso fazer uma nova forma de caminhar. Eu vi isso tanto esse ano, e eu queria tanto que isso fluísse através do coração de vocês, porque depois que você começa a entender que você não precisa ficar de um erro que você cometeu lá não sei onde, e que aquilo te esmaga, ou que alguém faz questão de lembrar que você errou, você não aceita, aquilo não bate mais para você. Não entra mais dentro do teu coração, porque você não se sente mais digna de viver um aprisionamento, que eu vou ficar naquela cadeia do Alcatraz, sem sair, né? E sem entrar, como se eu fosse digna de viver uma prisão, uma dor, uma realidade que eu não preciso mais. Eu não preciso mais daquilo. E aí eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz isso através de uma pequena demonstração que eu vou pedir pro Digão colocar o vídeo. Aqui, ó, tem um recado de alguém que está com a luz acesa no carro ali, tá, galera? Digão, você coloca o vídeo ali. Olha só a situação de um homem e de uma mulher subindo uma escada rolante. Prestem atenção aos detalhes. 2 minutos o vídeo. Oh, isso não é bom. Ai, não acredito. E eu tô atrasada. Alguém está aí? Telefone? No. Sorry. Não, desculpa. Somebody. Alguém? Hello. There are 2 people Tem stuck 2 on an pessoas escalator, presas and we na need escada help. rolante e Now, nós precisamos de ajuda agora. Please do something. Alguém faça alguma coisa. Histérica. I don't believe this. Não acredito You gotta nisso. be kidding. Você deve estar de brincadeira. Ai, vou chorar. Well, there's not enough left to do. Ai, vai aparecer alguém. Eles não saíram do lugar. Hello. Hey, don't worry about it. I'll fix it. Oh, não se preocupe, eu vou consertar isso num segundo. All right. Que All bom. right. That's more like it. He says he can fix it. E agora? Os 3 sentados. A maioria dos nossos problemas tem fácil solução. Pronto. Aí você pode olhar e pensar, né? Mas, meu Deus, era só subir a escada, meu querido. Será que a gente não é assim nas nossas emoções? A gente é enquadrado. Se você é uma pessoa que às vezes se culpa, você se chicoteia, porque você merece aquela vida miserável. Gente, se a palavra de Deus diz que você pode ser completamente livre, você precisa crer a tal ponto que a tua vida não precisa ser baseada mais em prisões emocionais.
Porque existe interesse de todo mundo de você ficar presa. Existe interesse do governo de você ser presa, do sistema, da mídia. Existe interesse da esfera espiritual, para que você não seja liberta dos teus medos. Porque quando existe medo e culpa, existe controle. Existe uma vida de um casal, de uma família, baseada só na culpa, nos erros, naquilo que aprisiona, naquilo que não traz liberdade. Não é assim que a gente vive. Quando você olha aquele homem e pensa, meu Deus, ele podia subir aquela escada, você também está parado esperando alguma coisa acontecer para essa culpa e esse medo desenrolar. Por isso que dá para a gente ir além daquele quadrado. Você pode terminar de subir aquela escada. Eu vou dar um exemplo bem específico disso na realidade. Tem um livro que eu quero ler, não consegui ler ainda, da Marie Kondo, que ela fala sobre arrumação de coisa de casa, e ela fala assim, nunca empilhe roupa. Não sei como é que é a tua casa, mas as tuas camisas são geralmente tudo uma em cima da outra. E ela dá a dica, né? Ela fala, você faz isso porque você aprendeu a fazer isso, e você está parada na escada. Então, ela diz assim, para você deixar o teu vestuário dando honra para todas essas roupas, coloque em forma ou de leque, ou de um jeito que você consiga ver elas como se fosse deitadinha. É a dica daquela japonesa. Mas ela saiu do quadrado, ela saiu daquela escada rolante. Eu lá em casa coloco os brinquedos tudo numa caixa. Eu estou pedindo dica de alguém que pode me ajudar aqui. Então, os brinquedos das meninas, você abre o armário, está tudo bem bonitinho, organizadinho, naquelas caixinhas dos... Só que daí eu vejo que elas não brincam. Tem alguma coisa errada. Só que eu também não consigo ficar na bagunça. E a própria Bíblia nos instrui, faça tudo com decência e ordem. Então, não dá para ficar nem na bagunça e nem naquelas caixas impecáveis. Alguém tem uma ideia aqui que poderia me dar no final? Eu gostaria dessa ideia, porque eu posso... ser abençoada com as dicas de vocês na minha vida aqui, porque eu quero sair da escada rolante. A outra coisa que eu ouvi, que é um exemplo bem prático, foi de eu vi com muita frequência esse ano, gente falando em agosto. Ai, não aguento mais, eu quero férias. Eu fui uma das que pensei isso. E nós estamos em outubro ainda, né? Aí eu pensei, tem alguma coisa errada. Isto não é correto. Porque isso é uma prisão emocional. Mas daí eu pensei, como é que Deus elaboraria essa questão? E eu cheguei a uma resposta. Deus fracionou o tempo em uma semana. Então, quando você chega na sexta, no sábado e no domingo, aquilo precisa ser uma mini férias para você. Isso é sair da escada rolante. É você conseguir compactar a tua vida, como você não vai ficar sonhando, ai, não vejo a hora de ir para a praia, não vejo a hora de dar 40 dias para a gente já sair para o Natal e tal, e tal, e tal. Consegue programar isso aí numa realidade semanal de 7 dias. Porque Deus separou o domingo para o nosso descanso. Isso é se tornar emocionalmente livre. Para que você não fique aprisionado numa rotina esmagadora que não vai te surtir muito fruto se você trabalhar aos domingos, exceto quem precisa. E uma outra realidade que eu falo é que assim, lá em casa às vezes a gente faz churrasco. Eu falei, vamos mudar o dia do churrasco. Vamos fazer na quinta um churrasco. Porque na quinta é o dia que a gente faz churrasco só para nós, lá em casa. Umas asinhas de galinha, assim, de vez em quando, né? Uns bacalhau, umas coisas meio assim, dependendo de como que está o mês lá. Agora, é gostoso, porque você sai daquela rotina. E por isso que eu falo que entra, assim, com certeza, o WhatsApp. Então, quando alguém vem e te diz assim, desculpa que eu não consegui te responder naquela hora, diga para a pessoa, fulana, eu não tenho hábito de ver meus WhatsApp em fim de semana, porque eu estou vivendo, escolhi viver. Ao invés de ficar respondendo coisa. Porque isso é liberdade e não aprisionamento emocional dessa realidade.
A Cecília Meirelles falava uma coisa que eu acho muito linda. Ela falava assim, ó, precisamos aprender a diferenciar a questão de esperar e perder tempo. Eu acho que é essa a realidade que nós precisamos tentar pensar. Porque a gente tem condição de se sentir mais livre. Quer ver de um jeito que eu vou falar para vocês se sentirem livres? Vou pedir para vocês levantarem e comece a observar. Digam, você coloca a música aí, que essa música ela tem uma tradução bem boa e ela é bem light, ela é bem suave. Podem levantar. Olhem o estilo do que eu quero dizer. Quando uma pessoa é emocionalmente livre, ela passa a fazer escolhas de uma pessoa livre. Ó, pode colocar alto. Pode parecer estranho o que eu vou dizer. Ele está traduzindo. A luz do céu está aqui. Você pode dar uma pausa. Eu me sinto como um balão quente indo para o céu. Olha o jeito que a pessoa anda, gente. É isso que a gente tem que viver, ó. Because so happy. Bata a palma aqui comigo. Olha o jeito, vai trabalhar. Olha ali, ó. Vai, ó, sinta a felicidade. Olha ali, ó. Com teus amigos. Na hora que você for trabalhar. Na hora que você estiver andando na rua. Olha ali a mulher trabalhando feliz da vida, porque ela não está presa no salário que ela ganha. Olha que beleza. Pode parar, Digão, pode parar agora. Gostei de ver. Gostei, vocês estão lindas. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora vai ganhar um cupcake. Ó, pode dar um cupcake para aquela mulher de branco ali, porque eu vi que ela se empolgou. Eu quero que você escolha 4 mulheres... Já olhou aí? Então tá, escolha 4 mulheres que você viu que se empolgou para fazer a dança. Aí vocês não vão fazer? Peraí, ainda não vai, Alice, vem cá comigo, vem cá. Você vai filmar essa mulherada e eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Essa música tem os gestinhos do povo, eu quero ver vocês fazendo o gestinho do povo. E se você... que vem lá do interior, pensa assim, ai, eu vou bater palmas como alguém muito elegante, o máximo que eu vou fazer é assim. Eu vou dizer, suba, saia do quadrado, suba a escada, saia um pouquinho dessa rotina toda esmagadora, porque você tem que cumprir a sua simples forma de agir educadamente, para você... se soltar pelo menos para você cantar música aqui. Cantar, bater dentro palma. Vai lá, eu quero ver, eu vou só assistir aqui. Vai lá, Digão, pode colocar de novo. De novo. Vai lá, vamos lá. Crazy, what I'm about to say. Pode parecer loucura o que eu vou dizer. A luz do sol tá aqui e você pode fazer uma parada. Eu me sinto como um balão quente subindo no espaço. Uhul! Porque você é feliz. Come along if you feel that. Assim, ó, que nem essa mulher, ó. Uhul! Ó a outra lá. Vamos ser. Até o tiozinho merece aqui, Alice. Aê, deu. Podem sentar. Ó, gostaram pelo jeito, né? Because so happy, come along if you feel like você pode ser feliz. Você pode ser feliz apesar dos problemas. Você pode ser feliz apesar de toda uma realidade
de dias que às vezes não são tão felizes. Isso vai depender. Eu quero que você não desconsidere a verdadeira realidade de que você pode ser renovada no campo das tuas emoções. Porque quando uma pessoa, volto a repetir, quando ela se sente emocionalmente livre, ela faz escolhas de uma pessoa livre. Ela anda como uma pessoa mais livre. E ela pensa como uma pessoa mais livre. Por isso que a gente fala que agora é hora de voltar a sonhar. E vocês devem estar se perguntando por que ela vai... Quem não pensou que eu ia cair aqui? Fala sério. Bom, se eu cair, faz parte da vida, né? Aí eu vou dizer, o máximo que eu vou levar é um tombo mesmo. Segura aqui para mim, por favor. Vamos lá. Pode sentar, deixa eu falar aqui. Segura o microfone para mim. Eu quero dizer para vocês que agora é hora da gente começar a voltar a sonhar. E eu falo isso porque o dinheiro precisa te servir, não só para pagar conta, mas para você fazer uma viagem daquela tão desejada e que você vive tendo que dar conta de outras prioridades. Eu quero falar para você que você pode se perdoar mais, que você pode rir mais, só que isso não vai acontecer enquanto você se sentir não autorizada a fazer isso na tua vida. E eu falo isso porque para isso acontecer, você precisa estar trabalhando em cima das tuas emoções. Vamos ver como é que eu vou me sentir aqui. Bom, estou saindo da escada, né? Acho que vocês nunca viram uma palestrante de roller e caindo. Vamos ver se eu caio aqui. Você me ajuda? Não, vou ficar aqui mesmo, melhor, né, gente? Não, por que não? Eu tenho que vencer meu medo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos baixar aqui. Eu falo isso porque o roller foi um presente que eu ganhei há 2 anos atrás. Meu marido de Natal. E vamos ver aqui, ó, acho que eu não vou cair mesmo. Mas é um dos... Eu não faço exercício, mas é uma das coisas que ela tem um poder muito grande sobre mim, é o patins. Porque ele me lembra da Karine menina e ele me faz com que eu me sinta livre. Ele me transmite a sensação de que eu posso ser livre. E quando eu estou, às vezes, andando na pracinha com as minhas filhas, e eu faço aquele looping, eu fecho o meu olho, e eu me pergunto, será que eu estou fazendo as escolhas certas na vida? E eu falo para vocês que uma das coisas que mais eu creio é que só Deus pode proporcionar essa liberdade. Porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. E eu falo isso porque esse fim de semana eu fui em 3 velórios. Eu fui no velório de uma bebê de 39 dias. Eu fui no velório do seu Willo Bresolim, que alguns conhecem aqui, ou conheciam, que ele era um vovô, um idoso. E eu fui no velório da esposa do meu médico, que faleceu segunda-feira e foi bem difícil. E eu falo para vocês que velórios são terapêuticos para nós, porque eles permitem com que a gente nos reveja. E a psicologia, a gente trabalha com tudo o que é de dor humana. Por isso que, às vezes, a gente não consegue nem ter tempo para lidar com futilidade. Porque quando você fica o dia inteiro ouvindo o problema, tudo que é menos é perda de tempo. Não sei, parece que a gente fica um pouco até meio seletiva, sabe? E eu me perguntei num desses velórios, eu me pedi assim, ai, e se fosse comigo? E se a Karine que estivesse indo? E eu pensei assim, eu estaria indo, me sentindo emocionalmente livre, mas não por ser livre, mas por imaginar que eu estou priorizando o que eu preciso priorizar, que é a minha família. Mas o principal, eu estou aqui com vocês. E eu falo porque
Não tem nada que compense para uma pessoa você dar um pouco do dom que Deus deu para você dentro da área da psicologia e você poder falar assim, não vai ficar entre quatro paredes, porque eu quero pelo menos agradecer tudo que Deus faz por nós. E não tem alegria maior e certeza maior para mim do que a gente está fazendo esse trabalho das mulheres modernas, a moda antiga. Porque a ideia é a gente ser moderno, mas ser a moda antiga e enfincar aquela flag, aquela bandeira no coração, assim, e é o desejo de toda a equipe. Porque vocês não imaginam, mas essa 1 hora que a gente passa no mês aqui, tem uma equipe enorme, Cássia, você busca eles lá para mim? Tem uma equipe enorme de gente trabalhando como voluntário. Até vou pedir para a equipe já vindo aqui, porque tudo o que a gente faz... Camila, você está aí? Cadê? Todo mundo que nos ajudou. Às vezes vocês vão olhar, vão pensar que é só Karine. Não tem nada de Karine. Uma andorinha não faz verão sozinha. Primeiro, se não fosse isso tudo colocado no coração de Deus, as mulheres modernas não existiriam. E eu falo isso porque vou pedir para o Rodrigo descer, vou pedir para minhas meninas descerem, vou pedir para o meu marido vir aqui. Amor, você desce também? Porque eu também quero te agradecer. E eu falo isso porque... Pode trazer as crianças também? Pode trazer. Esse ano surgiu coisas novas. As crianças começaram a vir e uma equipe de voluntárias bondosamente se levantou para nos auxiliar com as crianças, para que você, mamãe, pudesse ficar tranquila no seu coração, nessa 1 hora de TPM, do nosso tempinho para mulheres. Então, quando eu falo que todo o trabalho para Deus nunca será inútil, porque palavra de psicólogo você vai esquecer, porque nós somos passageiros, mas a palavra de Deus sempre vai permanecer. Então, entendam a realidade. A gente está indo para o final e não vai passar de 3 minutos, mas eu quero dizer para vocês assim, não é a Karine. Se não fosse todo mundo aqui, nada disso ia poder acontecer. Eu quero agradecer ao Rodrigo. Gente, eu preciso que vocês aplaudam, porque é por causa dele que os vídeos estão no Facebook, no YouTube. É por causa do Rodrigo que ele me dá uma chamada lá e fala, vamos fazer uns negócios. Eu falo, Rodrigo, eu não gosto de divulgação, eu não gosto de ficar aparecendo, eu detesto tudo que fica muito, em evidência. Mas ele dá jeito, ele vai contornando, você consegue, né, Digão? Então, é por causa dele que vocês, às vezes, conseguem retransmitir. Eu quero agradecer todas as meninas, que é por conta delas que vocês são recepcionadas todas as vezes. Eu quero agradecer, as outras meninas aqui. Cadê a Alice, Cleuse, Clau, minha sogra, a Rô. É por essas mulheres que ficam fazendo oração por vocês todos os domingos, de abril a outubro. Vocês não conhecem, vocês não veem, elas odeiam aparecer, mas elas estão fazendo um trabalho mais bonito do que o da gente aqui. Aqui, todas as mulheres de recepção. Essa mulher aqui, ela tem filhas lindas, que estão ali atrás. Ela juntou a família dela para vir cuidar das crianças. Então, eu digo que o coração dessa mulher está em ministrar o coração dessas crianças. Ela também, vocês nunca vão ver o rostinho dela, mas o trabalho dela é mais nobre do que vocês imaginam. Aqui é o Duda, olha aqui a Lu, essa aqui é a Relações Públicas da nosso projeto aqui, né? A Rô, estão sempre junto. Esse casal especial, eles quase perderam o filho esse ano. Quem conhece ele sabe. 1 mês depois que o filho dele saiu de UTI e tudo, estavam eles aqui. Eu quero ajudar no projeto das mulheres modernas.
E eu não tenho como dizer dos meus filhos e do meu marido, porque eu quero agradecer às Aninhas, Ana Clara, Vitória e Carolina, porque elas me abençoam. E toda vez, quando a gente vai para as palestras, elas colocam a mão na minha cabeça, elas falam: mamãe, Deus vai te usar. É só isso que a gente quer. Eu te agradeço, amor, porque se tem paciência de passar palestra toda vez, um dia antes comigo, me contribuindo com as tuas ideias, tá? Eu vou pedir que a gente encerre fazendo uma oração, vou pedir para o Adriano fazer uma oração. E por que não a gente não terminar? Ô, mulherada, vocês já estão saindo? Vocês já voltam para os postos. Você viu? Elas não queriam nem vir aqui. Mas tudo bem. Vocês não, depois que o Adriano encerrar, essa nossa terceira temporada de agora... eu falei da Cá, pode levantar, porque as fotinhos... Cá, pode levantar. Ela é minha cunhada. Ela que tira as fotos, que fazem os melhores momentos. Agora sim, ó. Depois que ele fizer, eu vou pedir que, conforme vocês vão saindo, vocês vão ficando com a letra dessa música que o Digão vai colocar aí para nós, tá bom? Deus amado, eu louvo o Teu nome, ó Deus, pela vida da Karine, por toda a equipe, ó Deus, pela vida de todas que estão aqui, todos que estão aqui, eu louvo o Teu nome por isso, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado por esse momento aqui, ó Pai, de confraternização também, de troca de experiência, Senhor, e que seja uma sementinha no coração de cada pessoa aqui, ó Deus, que seja exista um solo fértil, ó Deus, que possa produzir vida, que possa ser como um rio de águas vivas, que possa, cada sementinha que aqui for plantada, possa disseminar em suas casas, em suas famílias, com seus maridos, esposas, filhos e assim por diante. Nós te agradecemos pelas crianças que são o futuro de tudo, o futuro de uma comunidade, o futuro de uma cidade, e nós te damos graças por isso, ó Deus. Muito obrigado por esse ministério, pela igreja que sempre nos acolhe, pelas vidas que vêm aqui prestigiar também. Sempre eu te louvo, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos cuidado, pelas vitórias e também pelos desafios, ó Deus. Porque nos desafios nos tornamos mais fortes, somos lapidados e te damos graças porque depois que passamos, entendemos como nos fortalecemos. E essa bênção que eu quero disseminar aqui hoje, ó Deus, que o Senhor fortaleça neste ano mais e mais a todos que se dedicaram a buscar mais ainda o conhecimento, a interação, também buscando o Teu nome. Nós encerramos aqui, nos despedimos, te dando graças e glórias ao Teu nome, Pai. Amém. Amém. Gente, beijo para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê em abril do ano que vem, se Deus quiser, tá bom? Deixa eu falar.